Estimados ouvintes, sob a direção do Cristo, iniciemos em mansidão a nossa jornada de hoje. Inspirados na tradição espírita e nos ensinamentos de Meimei, Chico Xavier e Bezerra de Menezes, sem pretendermos assumir a autoria dessas vozes veneráveis, mas buscando ecoar a sua luz, abrimos o nosso coração. A aurora que rompe a escuridão da madrugada é a prova viva de que a vida sempre recomeça, dissipando as sombras, refrigerando a terra e trazendo a claridade que desperta a semente dormente para um novo ciclo de crescimento. O despertar nos convida ao reinício, enquanto trazemos no íntimo os ecos das lutas de ontem e a quietude do repouso recente. Sentimos a necessidade de erguer os pensamentos ao céu, buscando a bússola divina que guiará nossos passos nas horas que se abrem. É o instante exato de silenciar as ansiedades do mundo para escutar a voz sutil e curadora da própria alma. Rogamos ao Mestre de Nazaré que a sua presença inefável envolva nossas intenções, banhando de serenidade as decisões que tomaremos ao longo deste dia. Que os bons espíritos adentrem o santuário da nossa mente, varrendo os escombros do medo e plantando a coragem perene que sustenta o trabalhador fiel. Pedimos a harmonização das nossas vibrações, para que a nossa casa íntima se torne um verdadeiro abrigo de paz, onde a impaciência não encontre espaço. Que possamos nos reerguer diante de qualquer obstáculo, lembrando que a tutela divina jamais nos desampara em nossas aflições. Sob este amparo invisível, que a nossa palavra seja um bálsamo constante e o nosso olhar distribua a esperança sincera que recebemos do alto. Apressamo-nos muitas vezes na busca pelas coisas transitórias, esquecendo que o maior tesouro reside na quietude de um espírito verdadeiramente pacificado. O cansaço moral ameaça nos paralisar logo nos primeiros passos, sussurrando dúvidas antigas que enfraquecem a nossa fé. Mas a oração desponta como o antídoto sublime, que nos devolve a clareza, a confiança e a força necessária para prosseguir. Suplicamos, amados benfeitores, que a brisa suave desta manhã leve consigo as aflições desnecessárias, deixando em nós apenas o vigor sereno para o cumprimento dos nossos deveres. Que as paredes do nosso lar sejam revestidas com a argamassa do perdão, protegendo-nos das ofensas e das tormentas que cruzarem o nosso caminho de evolução. Direciona, Senhor da vida, os nossos sentimentos para a nascente do amor fraterno, onde a alma se lava da amargura e se veste de compaixão. Que os emissários celestes nos assistam nas pequenas e grandes batalhas de hoje, sustentando a nossa paciência. Renova a nossa vontade de acertar, transformando as velhas imperfeições em virtudes que iluminem o nosso redor. Confiantes de que o nosso abrigo interior está sendo fortalecido, preparamo-nos para estender esta mesma paz àqueles que habitam conosco sob o mesmo teto. Neste amanhecer, olhamos para as paredes que nos abrigam e sentimos o peso das preocupações que ainda rondam os nossos pensamentos domésticos habituais. Reconhecemos as sombras que tentam se instalar nos cantos da nossa alma e a fragilidade dos nossos afetos quando o cansaço ou a dúvida nos visita. Buscamos, com humildade, a renovação das energias que circulam em cada cômodo desta morada, desejando que o amor seja o alicerce de cada passo. Rogamos aos guardiões de nossa casa que higienizem a atmosfera psíquica do nosso lar, afastando as vibrações de discórdia e as nuvens pesadas da impaciência. Que os benfeitores espirituais montem guarda em nossas portas e janelas, impedindo a entrada de qualquer influência que perturbe a nossa união familiar hoje. Permite, Senhor, que a luz do Teu Evangelho penetre os tecidos da nossa convivência, harmonizando as palavras e abençoando os silêncios que compartilhamos agora. Pedimos que a tutela afetuosa desses amigos invisíveis envolva as crianças e os idosos,
proporcionando saúde e segurança em cada atividade que iniciarem aqui. Que o nosso lar se torne um posto de socorro e de paz, onde o respeito mútuo floresça como a mais bela e perfumada flor de primavera. Sentimos a presença desses protetores que, com dedicação inefável, velam por nosso bem-estar enquanto nos preparamos para enfrentar os desafios do mundo lá fora. Muitas vezes, permitimos que pequenas rusgas e mal-entendidos criem barreiras invisíveis entre aqueles que mais amamos nesta caminhada terrena e bendita que nos cabe. Sentimos a dor moral de não sermos ainda os portadores da paz plena que o Mestre Jesus nos propôs em seus ensinos de pura fraternidade. Aflige-nos a possibilidade de que o nosso ambiente familiar perca o brilho da esperança diante das dificuldades financeiras ou das provas de saúde de cada dia. Suplicamos a assistência constante dos guias que nos orientam desde o berço, fortalecendo os laços de ternura que nos unem por cima do tempo e do espaço. Que a harmonia vibratória se estabeleça em nossa mesa, para que o pão de cada dia seja recebido com gratidão e distribuído com alegria entre nós todos. Intercedemos pelos nossos entes queridos, para que todos recebam o influxo de coragem e de lucidez necessário para suas próprias e particulares jornadas evolutivas agora. Sob a égide do doce Rabi, pedimos que a irritação seja substituída pela compreensão mansa e que o egoísmo ceda lugar à caridade no pequeno círculo doméstico. Visualizamos o nosso lar banhado por uma luz azulada de cura, que acalma os nervos e pacifica os corações que batem em uníssono com o nosso. Que a visão de reerguimento íntimo comece aqui, no santuário das nossas relações mais próximas, sob o olhar atento e amoroso dos nossos mentores espirituais amigos. Sentimos a necessidade de purificar os nossos pensamentos antes que o movimento do dia nos arraste para o turbilhão das tarefas e das obrigações externas. O coração, ainda em prece, reconhece que a vigilância é o escudo necessário para manter a serenidade conquistada nestes primeiros momentos de luz e de entrega. Desejamos que a proteção recebida neste recinto se estenda como um manto de proteção sobre todos os que cruzarem o nosso caminho nas próximas horas. Pedimos que os benfeitores limpem os resquícios de qualquer inquietação noturna, deixando em nós apenas o perfume da esperança que se renova verdadeiramente agora. Que a proteção dos guias espirituais nos acompanhe no trajeto, na condução e no trabalho, mantendo o campo mental selado contra as sugestões de desânimo. Concede-nos, Senhor, a clareza para enxergar o teu auxílio nos pequenos detalhes da vida, sentindo que nunca caminhamos sós ou desamparados nesta jornada. Que o magnetismo do bem se irradie de nossos atos, transformando a nossa presença em um ponto de luz e de paz para todos os necessitados. Estabelece em nós o compromisso de sermos guardiões da harmonia por onde passarmos, honrando a confiança que o céu deposita em nossas mãos dispostas. Com a alma fortalecida por esta tutela invisível, preparamo-nos para sair de casa com a certeza de que a proteção divina segue sempre à nossa frente. Nestes primeiros instantes da manhã, trazemos no peito as marcas das lutas passadas e o eco das dores que ainda não compreendemos totalmente. Sentimos, com frequência, o cansaço a pesar nos ombros diante dos obstáculos que insistem em desafiar a nossa fé e a nossa paciência diária. A mente tenta buscar respostas para as provas amargas, clamando no silêncio por um alívio que acalme a tempestade do nosso mundo interior. Inspirados na tradição espírita e em ensinamentos edificantes, rogamos que a visão clara sobre os nossos sofrimentos nos seja concedida neste amanhecer. Pedimos aos nobres benfeitores que nos auxiliem a enxergar a dor não como castigo, mas como educadora austera que lapida as nossas imperfeições íntimas. Que o Mestre de Nazaré nos guie no entendimento de que cada lágrima derramada
é uma gota de orvalho lavando o campo do espírito. Suplicamos a harmonização das nossas emoções, para que possamos aceitar a prova presente como uma sublime oportunidade de elevação e de sincero reajuste. Ampara-nos na tarefa de não exaltar o sofrimento, mas de extrair dele o aprendizado contínuo que nos aproxima da vida imperecível e verdadeira. E assim, sob esta ótica consoladora, visualizamos o nosso reerguimento interior, fortalecidos para atravessar o dia, com a coragem inabalável dos que confiam. Olhamos para trás e reconhecemos que muitas das aflições que nos visitam são apenas o reflexo de antigas escolhas que ainda habitam em nós. O coração, apertado pela dificuldade inesperada, pede imediato recolhimento para não sucumbir ao desespero inútil nas horas de maior e mais densa provação. Necessitamos entregar todo esse peso invisível nas mãos da providência divina, abrindo espaço limpo para que a resignação construtiva tome conta do nosso ser. Permite, doce Rabi da Galileia, que a serenidade profunda desça sobre a nossa mente, apagando de vez as labaredas da revolta e da inconformação. Que os mensageiros celestes nos envolvam com a vibração da paciência, ajudando-nos a carregar a cruz diária sem qualquer traço de murmuração infecunda. Dirige os nossos passos vacilantes para que a dor atue como um cinzel amoroso, limpando de nosso íntimo as ilusões transitórias da matéria terrestre. Intercedemos também por nossa família, pedindo que a proteção do alto pacifique o nosso lar e afaste as discórdias geradas pelas dores não compreendidas. Abençoa o nosso teto com a certeza serena de que a terra é a escola bendita, onde toda aflição possui um tempo certo para findar. E, renovados por esta compreensão superior, que possamos levantar os olhos e seguir adiante com firmeza e brandura rumo aos compromissos de hoje. Ainda nos deparamos com o pensamento acelerado frente ao futuro incerto e aos contratempos que ameaçam subtrair a nossa paz logo pelas manhãs. A insegurança tenta cobrir com sombras a luz deste amanhecer, exigindo de nós uma resiliência que por vezes julgamos ainda não possuir integralmente. Cansados das batalhas incessantes da existência, buscamos no repouso lúcido da oração este oásis invisível que refaz as nossas energias desgastadas pelas provas diárias. Concede-nos, egrégio amigo, a sabedoria necessária para compreender que a luta de hoje representa a semeadura indispensável para a nossa futura libertação espiritual. Que a assistência afetuosa dos guias protetores preencha a nossa alma com a convicção de que nenhuma provação supera a nossa capacidade de resistência. Harmoniza as nossas reações diante dos obstáculos, para que saibamos calar quando a dor pedir silêncio e agir no bem quando o dever nos chamar. Envolve os nossos entes queridos nesta mesma aura tutelar, cicatrizando as feridas invisíveis que os atritos e as provações cotidianas acabaram por causar. Que a luz do alto nos ensine a transformar o pranto em caridade, enxugando as nossas próprias lágrimas ao cuidar da dor de nossos irmãos. Com o espírito despojado das antigas revoltas, vislumbramos a nossa alma finalmente livre e pronta para espalhar consolo a todos que cruzarem o nosso caminho de serviço e amor. Iniciamos as horas deste dia cientes de que a nossa passagem pela terra é, antes de tudo, uma abençoada escola de aprimoramento contínuo. Reconhecemos a pobreza do nosso saber espiritual perante os vastos horizontes que a vida imperecível nos descortina a cada nova manhã de luz. Sentimos a necessidade profunda de recolher as lições invisíveis que os bons espíritos nos ofertam através dos acontecimentos mais simples do nosso cotidiano. Rogamos ao Mestre de Nazaré que ilumine a nossa inteligência e aqueça os nossos sentimentos para que possamos aprender com humildade e mansidão. Que a assistência afetuosa dos benfeitores envolva a nossa casa,
transformando o nosso lar em um verdadeiro templo de estudo e de convivência edificante. Pede-nos o coração que a harmonia vibratória se instale em nossas mentes, permitindo que as sementes íntimas do Evangelho encontrem solo fértil para germinar. Direciona, Senhor, os nossos passos no trabalho diário, para que cada desafio enfrentado hoje seja traduzido em valioso aprendizado para o nosso espírito imortal. Suplicamos a proteção divina contra o orgulho e a vaidade, sombras que tantas vezes nos impedem de absorver o ensinamento oculto nas dificuldades momentâneas. E assim, pacificados pela certeza do amparo constante, vislumbramos o nosso reerguimento íntimo rumo à sabedoria que não perece jamais. Lembramo-nos, neste instante, dos incontáveis irmãos em humanidade que ainda caminham sob o véu da ignorância e da dor moral mais profunda. O coração aperta-se ao testemunhar o sofrimento encarnado nas ruas, nos hospitais e nos lares desprovidos do pão material e do consolo espiritual. Apresentamos ao céu a nossa vontade de servir, desejando que o conhecimento adquirido se transforme em amparo vivo para quem chora em solidão. Permite, doce Rabi, que as nossas mãos sejam a extensão da tua caridade para com os necessitados que cruzarem a nossa trilha hoje. Que a tutela dos espíritos luminosos visite os leitos de dor e as mentes atormentadas, derramando sobre eles a claridade do esclarecimento libertador. Pedimos que a paz se estabeleça nos ambientes onde a aflição domina, e que as famílias em provação encontrem o refúgio seguro da fé sincera. Ampara, Senhor, aqueles que se encontram perdidos nas ilusões do mundo, guiando-os mansamente para os pousos de renovação e de cura interior. Que a nossa própria família seja protegida das influências sombrias, mantendo-se unida pelo fio invisível do amor fraterno e da mútua compreensão. Fortalecidos por esta corrente de bem, sentimos a alma pronta para espalhar a luz do conhecimento consolador por onde a vida nos conduzir. Ainda carregamos o peso dos velhos hábitos e a teimosia que resiste às lições repetidas que a providência nos envia com inesgotável paciência. O cansaço das nossas próprias imperfeições pede uma entrega total aos ditames superiores, para que o dia de hoje marque um recomeço verdadeiro e luminoso. Buscamos o repouso ativo da consciência, entregando as nossas dúvidas ao vento da manhã, para que reste apenas a firmeza do propósito edificante. Concede-nos, ínclito amigo, a graça de mantermos o coração em constante vigília, para que não percamos as oportunidades de aprendizado que surgirem. Que a assistência dos nossos guias nos ajude a decifrar as mensagens do alto inscritas nas pequenas contrariedades e nas alegrias inesperadas de hoje. Purifica as vibrações do nosso lar, para que ao retornarmos no fim do dia, tragamos na bagagem apenas o lucro espiritual das boas obras realizadas. Orienta as nossas palavras, para que sejam veículos de instrução afetuosa, evitando o julgamento precipitado que fere e afasta os corações necessitados de apoio. Que o perdão seja a lição mais praticada por nós nestas horas de sol, libertando-nos das correntes invisíveis da mágoa e do ressentimento inútil. Demos despontar, no horizonte de nossa alma, o reerguimento pacífico de quem aprendeu a transformar a própria vida em uma prece viva de amor e trabalho,